Ser a presença, quer dos colaboradores, em primeiro lugar, que estão em massa, dos clientes, amigos, família, da estrutura da Decisões e Soluções, estrutura de coordenação e de direção. Hoje para mim é um marco, acredito que histórico, é extremamente importante, se calhar mais para mim do que para qualquer outra pessoa, porque há 14 anos atrás eu comecei uma aventura que não fazia a mínima ideia de onde é que me ia levar. De facto, em 2012 eu trabalhava na banca, onde estava há cerca de 13 anos. Tinha há muito tempo a perspectiva de um dia iniciar algo que dependesse exclusivamente de mim e não estivesse, no fundo, condicionado por aquilo que era as vontades apenas dos outros. E numa altura extremamente conturbada, os mais novos que aqui estão certamente já não se lembram, mas aqueles que já têm mais história lembram-se certamente da altura do subprime, da altura em que Portugal foi intervencionado pela Troika. Nessa altura eu percebi que era um momento de mudança. Tive um impulso positivo, que foi o facto do banco onde eu trabalhava dar condições a toda a gente que quisesse rescindir amigavelmente de podermos sair, e eu aproveitei essa almofada para iniciar o projeto da Decisões e Soluções. Na altura, há 14 anos atrás, a minha ideia era exclusivamente ter o meu posto de trabalho, ter o meu local de trabalho. Era essa a minha primeira ideia, era ter algo onde eu pudesse ser livre do ponto de vista financeiro, mas acima de tudo que me desse também liberdade para poder desfrutar da minha família. Com aquele misto normal, que eu acho que é transversal a todos os empreendedores, de uma dose grande de coragem, mas com muito medo à mistura. Nessa altura, a minha filha mais nova, a Mafalda, tinha 1 ano, tinha uma série de responsabilidades, quer financeiras, quer familiares, abraços, e tinha apenas uma certeza. Tinha cerca de 3.000 euros de despesas que me esperavam todos os meses para pagar. Receitas, não fazia a mínima ideia, porque na altura a primeira abordagem comercial que fiz foi para fazer o seguro da moto ao meu pai, e até hoje acho que é o único seguro dos meus pais que eu não tenho comigo, porque o prémio que eu tinha para ele era o mais caro do que o que ele já tinha, e portanto aquilo foi um início assim algo conturbado. As coisas foram evoluindo, foram, eu diria, cerca de 7 anos, até 2019, eu não diria críticos, mas altamente desafiadores. Além do projeto da Decisões e Soluções e até pela necessidade de ter outras fontes de rendimento, eu abracei também o projeto da União dos Exportadores da CPLP, que muitas vezes me levava para estar fora do país, e a dada altura, por volta de 2018, eu percebi que não iria de todo conseguir fazer as duas coisas em simultâneo. Tinha que optar por uma e optei bem pela Decisões e Soluções, afastei-me então dos negócios com os países de língua portuguesa, fiquei exclusivamente na Decisões e Soluções, e nessa altura tomei mais uma decisão, que foi: nós temos que continuar a crescer. As coisas começaram a dar frutos ao fim de 7 anos, foi uma jornada de muita resiliência. Lembro-me, e repito isso muitas vezes, um colega que é um dos diretores da agência, também que é uma referência na Decisões e Soluções, José Pereira, questionado pelo Sr. Paulo Abrantes numa reunião que tivemos do grupo, qual era o segredo para o sucesso dele. E ele respondeu com a forma singela e muito própria que o caracteriza: não tem segredo nenhum, foi 5 anos a perder dinheiro, mas a saber que estava a fazer as coisas bem feitas, e isto tinha que começar a resultar, e já começou a resultar. E na altura aquilo para mim fez toda a diferença, porque eu acho que é normal, quando somos empreendedores, muitas vezes colocamos-nos a nós próprios em causa. Será que o problema sou eu? Será que é por mim que as coisas não estão a resultar? Será que eu não sou capaz? E felizmente as coisas começaram a aparecer. Em 2019 então decidimos fazer crescer o negócio, mudamos de instalações, saímos da margem esquerda do rio para a margem direita, de uma loja que era um escritório, não tínhamos sequer montra de rua, uma loja que tinha 60 e poucos metros quadrados, para uma loja com 130 metros quadrados. Recordo-me na altura comentar com a Daniela, com a Vera, assim, pá, nunca mais vamos encher esta loja, isto é gigante. O que é certo é que ao fim de cerca de 1 ano nós percebemos que era pequena e que tínhamos que arranjar outro sítio, porque passamos daquilo que era a nossa microestrutura de 5, 6 pessoas para 18, 20 pessoas,
e nessa fase nós percebemos que não iríamos continuar a conseguir cumprir aquilo que era o nosso propósito naquelas instalações e começamos desde logo a procurar novas instalações. E esse momento, esse ano de 2019 para mim foi extremamente importante, porque além de termos mudado de instalações, foi quando começamos a criar estrutura. Até aí era mais ou menos eu que fazia quase tudo, para terem uma noção, até essa altura era eu que fazia as fotoreportagens, sem ter qualquer tipo de formação específica na área da fotografia, era eu que fazia as avaliações, era eu que quase que ditava como deveríamos fazer um CPCB ou um CMI, era eu o único especialista na casa em termos de intermediação de crédito, fruto da experiência que tinha da banca, portanto os processos de intermediação de crédito eram feitos também por mim, mas percebi que se queria crescer ia ter que me munir de pessoas a quem conseguisse delegar, que tivessem competência para isso, e foi aí que começou a crescer a nossa estrutura. Rapidamente, a Vera, que já está connosco há 10 anos, que começou, e eu vou dizer isto com entre aspas, por ser uma simples gestora de clientes, rapidamente começou a assumir outras funções, começou a ter um papel cada vez mais ativo na área dos seguros, depois também na área imobiliária, a ajudar muito na área do crédito, motivo pelo qual a Vera tem certificação em todas as áreas em que trabalhamos, crédito, seguros, imobiliária, e logo de seguida, na altura ainda pleno Covid, nós tivemos necessidade de reforçar a estrutura e foi aí que começamos a criar aquilo que eu considero ser hoje uma verdadeira estrutura de agência. Nessa altura contratamos a Angélica para o departamento processual, e depois seguiu-se o departamento de marketing, o departamento de qualidade, agora mais recentemente temos também já uma pessoa no departamento da IT, para nos ajudar com toda a questão tecnológica, e eu pedia agora à Vera para partilhar aqui num minutinho aquilo que é a experiência dela neste momento como coordenadora de toda esta estrutura, porque a Vera, e principalmente desde há 3, 4 semanas para cá, assume-se como a verdadeira broker da agência, é ela que, além de já ter procuração da minha parte para assinar todo tipo de contratos, é ela que diariamente está aqui e que vai gerindo tudo aquilo que há para gerir, que eu sei que muitas vezes quem está do lado de fora isto parece tudo extremamente simples, e não deixa de o ser, mas quando estamos a falar numa estrutura com cerca de 4 dezenas de pessoas, há desafios diários. E a Vera fala com bastante mestria, e por isso, Vera, gostava de ouvir um bocadinho, partilhar durante 1 minuto aquilo que é a tua experiência na função de coordenadora da loja. Licença. São 10 anos de crescimento profissional incrível e pessoal também, a aprender com os melhores, portanto não poderia ter modelado por melhores profissionais e é com muito orgulho que tenho assumido estas funções, de uma grande responsabilidade, mas com toda a certeza que vamos manter esta linha de crescimento e queremos chegar a mais pessoas, queremos fazer famílias cada vez mais felizes. E esse é o nosso compromisso, continuar a manter um serviço de excelência e por isso conto com toda a equipa, porque realmente é esse o nosso foco e é para onde nós queremos ir, cada vez mais longe. E obrigada a todos por estarem cá presentes. Obrigada. Obrigado, Vera. Como é óbvio, este crescimento não se faz sozinho. Mesmo com aquilo que é a estrutura da nossa agência, nós precisamos daquilo que é o suporte que a marca nos dá. A própria marca também se tem vindo a adaptar e é provavelmente uma das coisas que eu mais admiro fazer parte da Decisões Soluções. Eu quando conhecia Decisões Soluções, na altura, ainda numa lógica de parceiro, quando trabalhava na banca, quando trabalhava no Barclays, lidei muito com a Decisões Soluções para tratar os processos de crédito que eram encaminhados pela Decisões Soluções, que na altura começou apenas com uma área de negócio, mas que rapidamente se foi adaptando ao mercado e crescendo, e não tenho dúvidas que esse é o segredo pelo qual neste momento somos a maior rede em praticamente todas as áreas onde estamos. Sobre isso o Paulo Abrantes depois também terá uma palavra a dizer, mas
neste momento nós sentimos claramente que todo o crescimento que vamos tendo só é possível porque estamos também apoiados por uma série de pessoas, desde logo, e para começar pela nossa coordenadora regional, pela Raquel Almeida, a quem também peço aqui umas breves palavras, e que nos acompanha já há largos anos e que tem assistido àquilo que tem sido o crescimento da nossa agência. Mesmo. Raquel. Boa tarde a todos. Só um Quero tapar aqui o boss, né, no staff. Boa tarde a todos, bem-vindos, clientes, parceiros, amigos, a equipa que está cá, toda presente, e primeiro dar parabéns ao João, Daniela, Tiago, à direção, aos novos bem-vindos, com muito gosto que hoje os conheci. É sempre um gosto conhecer gente que é ambiciosa e que quer mais, porque quem tem uma empresa já hoje 14 anos, já fechou 2 ciclos estão fechados, de crescimento, não descresceu, cresceu, então agora vai crescer mais, porque a pior fase já passou, o difícil já passou, as aprendizagens já foram, mas mesmo assim não vai parar de aprender mais, porque uma empresa nunca pode parar, nós temos que crescer sempre, temos que aprender cada vez mais, temos que estar preparados para mais e melhor todos os dias, nós temos que ser profissionais de excelência, por isso é que nós somos todos, vestimos a camisola, somos todos rigorosos no dia a dia, cobramos imenso, não é? É preciso ter isto direito, regras, tudo que é de nível legal, imagem, que faz parte do crescimento. Se nós não crescermos com regras, com rigor e com consistência, rapidamente perdemos aquilo que andamos a construir a vida toda. E isto é crescimento. Dou-vos parabéns a todos, sem exceção. Aos parceiros que acreditam em nós, que estão connosco diariamente, porque sem eles também não era possível, por vezes, fazer as coisas acontecer. À estrutura das associações, como disseste bem, realmente a empresa cresce ano após ano, vamos fazer 23 anos, também já fizemos vários ciclos de vida e vamos continuar, porque a vida é assim, a vida é sonhar, fazer, crescer e voltar a fazer, porque nós não podemos parar, temos que continuar a evoluir, a crescer. E o principal é nós sentirmos que aquilo que nós fazemos é o que mais gostamos. É isto que eu gosto de fazer. É esta a minha função. Eu adoro aquilo que eu faço. E quando algum de vocês duvidar que não gosta bem disto, daquilo que faz, vamos mudar. Às vezes eu estou nesta empresa a fazer este papel, mas já preciso de ir para aquele e vou falar, olha, eu gostava daquele papel ali. Aqui estou bem, mas eu gostava de experimentar isto. Ainda por cima nós temos aqui uma variedade de crédito, imobiliária, seguros. Eu hoje posso estar muito bem na imobiliária, amanhã posso ser o melhor a fazer crédito, ou vice-versa. Nós mudamos, os tempos mudam, evoluímos, crescemos e às vezes já não queremos só isto, queremos mais. Sonhem. E por fim, só os deixo com isto. Os sonhos não têm prazo de validade, mas sim têm prazo para quem os quiser conquistar e sonhar e viver. Não deixem de acreditar nos vossos sonhos e lembrem-se, não tem prazo de validade. Tem sim tempo de coragem para quem os quiser viver. Obrigada. Obrigado, Raquel. Além da Raquel que nos orienta, que nos ajuda, que nos vai dando aqui, que nos vai ouvindo essencialmente, sempre que precisamos na área do crédito e na área imobiliária, temos também o Fernando Duarte, com quem eu vou tendo longas reuniões sistematicamente sobre a área dos seguros, em que muitas vezes o Fernando pergunta, então é desta que vamos dar o salto nos seguros aqui na Decisões e Soluções Amarante e Baião. Mais daqui a instantes vamos ter novidades importantes sobre isso e portanto eu pedia também aqui uma palavra ao Fernando. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, começar por dar os parabéns ao João Pinto, à Daniela e a toda a equipa, quer de Amarante, quer de Baião. E eu começava precisamente por pegar nesta última frase do João Pinto, em que ele dizia, o Fernando diz que é desta. Há uma coisa que não há dúvidas. A agência de Amarante é uma das melhores agências da rede e de referência mesmo na área de seguros. Obviamente que o João Pinto quererá sempre mais, eu quero mais, a DS quer mais, isso não há dúvida, e é uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu tenho que dizer, de facto. Quando temos diretores como o João Pinto, eu acho que qualquer estrutura de coordenação tem vida facilitada. Porque o João Pinto, além de ser uma pessoa extremamente humilde, é uma pessoa com resiliência, como já foi aqui dito hoje, é uma pessoa com capacidade de liderança, capacidade crítica. Eu lembro muitas vezes nas reuniões, o João Pinto é provavelmente dos diretores mais críticos, mas críticos no bom sentido, a crítica construtiva.
E é só dessa forma que as coisas podem crescer e daí parece que vai haver novidades, não é? Mas teremos para ver. Portanto, dito isto, eu confesso que tomara eu que, digamos, toda a área tivesse diretores com perfil similar ao do João Pinto, porque de facto é uma agência de referência no país e a prova disso é aquilo que está à mostra de todos. E é uma agência que começou com uma das pessoas, neste momento tem quantas? Quase 40. Quase 40, portanto está tudo dito. E não tenho dúvidas que não estando no topo nos seguros, mas é uma agência muito equilibrada e vai lá estar, não vai faltar muito, vai lá estar. Certo. Portanto, o que é que me resta dizer? No fundo, desejar a todos e toda a equipa votos de muito sucesso e que os sonhos, como dizia a Raquel, nos continuem a alimentar a todos, porque de facto eu acho que qualquer um de nós, a estrutura, gostamos daquilo que fazemos e acho que qualquer colaborador da DS, se gostar daquilo que faz, é meio caminho andado, porque nós passamos muito tempo da nossa vida a trabalhar. Portanto, sejam felizes e viva a agência da Amarante e Baião. Obrigado, Fernando. De facto, a área dos seguros é provavelmente, ou foi provavelmente uma das áreas que mais me aliciou quando decidi comprar o franchising. Tal como eu dizia há instantes, o mercado vai mudando, vai se adaptando, vai exigindo que nós próprios tomemos decisões diárias e reajustes, e o que é certo é que por um motivo ou outro nós fomos sempre intensificando e reforçando recursos noutras áreas e em alguns momentos os seguros acabaram por ser preteridos relativamente quer ao crédito, quer ao imobiliário. Neste momento temos condições de poder acreditar que teremos um crescimento na área dos seguros muito, muito grande, superior até aos outros, naturalmente que também parte de uma base inferior, mas não tenho grandes dúvidas que vamos ter a curto prazo novidades muito, muito grandes na área dos seguros. Relativamente à área imobiliária e à área do crédito, sendo que a área do crédito, como a maior parte sabe, tendo vindo eu da banca, sempre foi uma área onde nós nos fomos destacando. Agora, por motivos diferentes, desde no último ciclo de 7 anos, também por outros motivos se foi destacando, que eu entretanto referirei já, mas nada melhor do que aqui o meu ex-colega de atividade bancária, o Dr. Miguel Oliveira, coordenador nacional da Decisões e Soluções, para falar um bocadinho também sobre isso e como é que ele olha para a nossa agência naquilo que é o panorama, principalmente na área do crédito e dos seguros, que ele também vai liderando. Miguel. Obrigado, boa tarde a todos, muitos parabéns, João, Obrigado. Daniela, agora André também, Tiago e a toda a equipa. É muito fácil de falar sobre a agência da Amarante. Eu digo agência, não está cá o Banco de Portugal, senão teria que dizer logo. Mas o que é que, e o João já referiu, há 12 anos, porque é que nós estamos aqui hoje? Há uma palavra, o João há bocado tinha-me dito, tens 1 minuto para dizer uma palavra, e a palavra é coragem, porque há 12 anos tomar a decisão que o João tomou, porque tinha um emprego confortável para a maioria dos portugueses. Já foi há 14. Há 14, desculpa, foi em 2012. Exatamente, 2012, é isso mesmo. Tomar esta decisão não era para todos, e portanto a palavra é a coragem. E depois é aquilo que faz a diferença e o motivo de estarem hoje, não estarem 2 ou 3 pessoas, colaboradores, mas estarem cerca de 40, que é transformar um consultor num empresário e transformar uma agência numa empresa. Portanto, é aquilo que hoje, e o João já fez referência, e portanto eu também conheço, ou nós conhecemos a estrutura que a agência tem. Isto já não é uma agência apenas, é uma empresa devidamente estruturada, pensada, pensou que à medida das dores que foram sendo sentidas. Certo. E, portanto, há aqui um profundo conhecimento de todas as áreas de negócio. Portanto, aqui estão dos melhores profissionais que nós temos na Decisões e Soluções. E, portanto, aquilo que a Decisões e Soluções, que o João pediu para falar, de Amarante, representa para a Decisões e Soluções é um orgulho. Portanto, nós orgulhamos-nos, obviamente, de ter agências, repito, agências deste nível. Sei
Eu quando há bocado estava a falar dos ciclos de 7 anos, eu estava-me a lembrar que quando eu tinha 14 anos, o mundo era meu. O mundo era meu. Eu comprei as primeiras botas de futebol com o dinheiro que fui ganhar a trabalhar com 14 anos. Portanto, e nessa altura não havia nada que me parasse. Portanto, acredito que com 14 anos, o próximo ciclo, portanto, até aos 21, esse será sempre a abrir. Já vamos falar dele. Eu sei sei de uma parte dos projetos que estão aí pela frente e que não tenho qualquer dúvida, tenho a certeza absoluta que só tem uma forma de correr, que é muito bem. Portanto, e mais uma vez, muitos parabéns a todos e obrigado, João, Daniel, André, Tiago, a toda a equipa, por tudo aquilo que têm feito também pela Decisões e Soluções, porque podem ter a certeza, já toda a gente olha para vós. E a melhor coisa que nos pode acontecer profissionalmente é que as outras pessoas, as outras empresas estejam a olhar para nós. E isso acontece convosco. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Eu já vos falei um bocadinho aquilo que foi o percurso de 2012 até 2019. Já vos expliquei que em 2019, então, foi quando decidimos mudar de instalações e pôr umas instalações bastante maiores e começar a criar estrutura. E dentro daquilo que foi a criação precisamente dessa estrutura, surgiu algo que era um desejo meu desde há muito, que foi conseguir juntar... Eu só vou fazer aqui um parênteses, eu sou daqueles privilegiados, infelizmente se calhar não há assim muitos, que têm nos dois irmãos os dois melhores amigos. E portanto eu consegui fazer algo que me deu muita luta, que foi custoso, mas que foi claramente uma das melhores decisões da minha vida, que foi conseguir trazer o Tiago, que trabalhava numa área completamente distinta, era enfermeiro, conseguir trazer o Tiago para dentro da estrutura da Decisões e Soluções. O Tiago rapidamente se começou a destacar dentro da área do crédito, sempre da mesma forma que a Decisões e Soluções tem vindo a destacar no mercado, não pelo volume, não pela quantidade, mas sim pela qualidade do serviço prestado. Rapidamente assumiu uma diferenciação no mercado, começou a ser reconhecida a nível nacional e neste momento aquilo que é a marca que o Tiago representa dentro da Decisões e Soluções Amarante e Baião, que é a Bússola Financeira, é reconhecida a nível nacional, principalmente naquilo que é o nicho de mercado dos investidores imobiliários, onde o Tiago acaba por ser a autoridade na matéria. E isso fez com que nós conseguíssemos ter crescimentos verdadeiramente assinaláveis. Eu não quero desvendar tudo, vou deixar isso para ele dizer, mas mesmo para mim... que nunca duvidei, nunca coloquei em causa aquilo que são as capacidades dele, mesmo para mim é um orgulho assistir aquilo a que temos conseguido em termos de resultados na área do crédito. Não só, mas também, e o grande responsável por isso é o Tiago, que além de meu irmão, além de meu sócio, além de meu melhor amigo, é também a pessoa responsável pela área de intermediação de crédito aqui da agência, e por isso, Tiago, tens 2 minutos. Boa tarde. Depois eu faço a transferência da MBWay pelos elogios. Deixa-me só. Senão não vai ficar ali. Boa tarde. De facto, foi preciso 7 anos para eu aceitar o desafio. O meu primeiro objetivo nem era trabalhar com o meu irmão, era fazer o mesmo que o meu irmão. E quando comecei a ser enfermeiro, pensei várias vezes em ser bancário. Ele pôs-me juízo na cabeça, obrigado. Então aqui os bancários confirmam que foi uma boa decisão. E depois pus-me a olhar para a realidade e sabendo disso dos ciclos de 7 anos e sabendo que o primeiro ciclo era o mais difícil, pensei, bem, irmão mais velho vai à frente, fica o caminho das pedras. E ele fez o trabalho difícil e ao fim do primeiro ciclo de 7 anos abracei então este projeto com muita resistência, porque eu sabia que naquele momento eu não queria mudar de emprego, eu queria criar condições para outra coisa diferente, e se viesse para a Decisões e Soluções, eu ia mudar de emprego, porque eu sabia que ia gostar da área do crédito. E foi isso que aconteceu. Ao final de um ano, eu já não aguentava suportar os dois trabalhos, constituí a equipa da qual me orgulho muito e que está aqui uma parte dessa equipa, e que sem ela nada disto teria acontecido nestes 7 anos. E isto pode parecer um bocado blá blá blá, mas é sério. A semana passada, a propósito da inauguração, fui olhar para os números. Não é que eu não soubesse o que é que tínhamos crescido,
mas fui tentar confirmar aquilo que eu achava que tinha acontecido. E de facto, há 7 anos atrás, nós tivemos aquilo que vai representar 10% do volume que vamos ter este ano. Portanto, crescemos 10 vezes num período de 7 anos e isso orgulha-me, a mim, a estrutura toda, a equipa, não pelo volume, não pelo rendimento, não por dizer que fizemos mais ou que fizemos menos, mas sim porque isso significa que ajudamos pelo menos 10 vezes mais do que ajudávamos antes. Acredito que mais ainda, porque a ajuda é cada vez mais competente, mas é isso que de facto nos move. Voltando um bocadinho ao início do percurso, como ele referiu, eu fui enfermeiro durante muitos anos e não tenho dúvidas que isso moldou a minha forma de ser e trouxe dessa minha forma de ser para a nossa forma de trabalhar em intermediação de crédito aquilo que é o nosso foco principal, que é servir o outro. E para quem conhecer um bocadinho da área da saúde, sabe que a diferença entre a enfermagem e muitas outras áreas é o propósito do servir o outro, e é isso que nós fazemos na intermediação de crédito. 7 anos difíceis, eu estive fora, 7 anos mais fáceis, eu estive dentro, e agora vêm mais 7 anos que, com desafios diferentes, é um facto, com um propósito exatamente o mesmo, que é servir os outros, com ferramentas muito diferentes e que se vão falar a seguir, mas que não tenho dúvidas que serão de crescimento maior do que foi até agora. Obrigado a todos enquanto clientes, obrigado a todos enquanto parceiros, obrigado a todos enquanto estrutura e, acima de tudo, obrigado à equipa mais próxima da Bússola Financeira, que é quem faz tudo isto realidade. Obrigado, Tiago. E como não podia deixar de ser, eu agora vou ter que falar da Daniela. Vou ter que falar da Daniela porque a Daniela, nós conhecemos-nos na Decisões e Soluções. A Daniela começou a colaborar com a Decisões e Soluções há mais de 12 anos. Portanto, é neste momento, a seguir a mim, o elemento mais antigo da Decisões e Soluções, com mais história na Decisões e Soluções. E rapidamente percebemos uma coisa, que eu há muito que o dizia: trabalhar na Decisões e Soluções não é um emprego, não é uma atividade profissional, é um modo de vida. Este tipo de atividades implica, a absorção é de tal forma que, se isto não for visto como um modo de vida, dificilmente vai correr bem. Se as pessoas olharem para isto apenas como um emprego, dificilmente vai correr bem. E eu comecei a sentir isso dentro de casa, porque as horas a que chegamos a casa, as horas a que temos que sair, os telefonemas que temos que fazer, os períodos de férias que muitas vezes são passados maioritariamente ao telefone ou nos e-mails, criam desafios que só resultam quando quem está ao nosso lado compreende. A Daniela, que ia, eu diria que alternando a Decisões e Soluções com alguns períodos em que continuava na área em que sempre se formou e trabalhou, na área do ensino, na área da formação, tinha em alguns momentos dificuldade até de conseguir interpretar e compreender tudo aquilo que passava. E as coisas mudaram também na altura em que, lá está, fechamos o primeiro ciclo de 7 anos e começamos o segundo, e em que a Daniela assumiu de facto a Decisões e Soluções como sendo também o modo de vida dela. E a partir daí as coisas tornaram-se muito mais fáceis, principalmente para mim, porque passei a ser muito mais compreendido e, acima de tudo, consegui ter alguém em quem podia delegar uma parte muito significativa das tarefas. A Daniela sempre teve a componente da formação muito presente e, por isso, acabamos por, de uma forma, eu diria que natural, dentro da Decisões e Soluções. Aliás, isto já faz parte do ADN da própria marca. Temos claramente um nível formativo muito distinto daquilo que é o normal nas outras marcas, nomeadamente nos outros franchisings no mercado, e depois naquilo que nos diz respeito, falando mais especificamente do caso da Amarante e Baião, então aí eu acho que nós ainda nos destacamos mais porque temos um nível de investimento muito, muito grande na área da formação. E por isso eu chamo a Daniela para partilhar convosco aquilo que são também novidades nessa área. Isso. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, quero publicamente dar os parabéns a toda a equipa. Se não fosse esta estrutura e a nossa equipa, não teríamos chegado tão longe nem ajudado tanta gente. Obrigada a todos e parabéns a nós.
realmente, isto, como o João já disse, isto não foi algo pensado, não foi algo que foi estruturado, que surgiu naturalmente. Nós, para integrarmos os nossos colaboradores, temos efetivamente que dar muita formação. E essa formação tem que ser programada, atempada, tem timings, porque uma pessoa que entra hoje não é a mesma formação que vai receber amanhã, e então isto foi surgindo naturalmente. O que aconteceu também? Com este bichinho, porque a minha área era a minha área base, a minha formação base é a educação, e ficou sempre aqui o bichinho da formação, e também temos muita formação. Nós fazemos muita formação a nível de desenvolvimento pessoal e da parte de imobiliária, seguros e intermediação de crédito, então por que não aliar tudo e potenciarmos a qualidade e o profissionalismo dos nossos colaboradores, dando nós também essa mesma formação. Então as coisas foram-se encaminhando, e em outubro de 2025 finalmente temos a nossa Academia de Formação certificada pela CERT, que muito nos orgulha e que também está a dar os primeiros passos e está em fase de implementação, mas já internamente já funciona muito bem e já dá apoio a esta estrutura toda. Obrigada. Obrigado, Daniela. Bem, e agora que temos praticamente fechado aquilo que foi o segundo ciclo, estando nós em 2026, tínhamos que criar aqui condições para que daqui a 7 anos possamos continuar a falar da história com ciclos de 7 em 7. E por isso nós sabíamos que, se no primeiro ciclo andamos aqui a lutar para conseguir chegar aos 6 dígitos de faturação, no segundo ciclo foi a lutar para chegar aos 7 dígitos, que já está alcançado desde o ano anterior, e então agora o normal seria passar para os 8 dígitos. Mas quando se olha para 10 milhões de euros de faturação, a minha primeira preocupação foi ir ao Rácios, ir à Informa DB e perceber quantas empresas é que existem nesta área de atividade que faturem mais de 10 milhões de euros, e não encontrei resultados. E como não encontrei resultados, assim, bem, se fizer isto de forma tradicional, dificilmente vamos conseguir, porque até agora também ainda ninguém conseguiu chegar a estes números. E por isso decidimos criar aqui uma nova, eu diria, benéfica revolução, pelo menos é assim que a queremos. Eu, o Tiago, a Daniela, somos da geração que conseguiu crescer sem saber muito bem o que eram computadores, telemóveis e internet. Graças a Deus, eu sei que não parece pelo aspecto, mas sim, eu consegui comer a sopa sem ter um telemóvel na mão, ao contrário do que acontece agora com a maior parte das crianças. E por isso nós temos naturalmente uma resistência maior do que outras pessoas àquilo que é a digitalização das empresas. Nós sempre olhamos para este negócio numa lógica muito grande de proximidade e tínhamos às vezes ainda temos alguma dificuldade em conseguir criar aqui, conciliar aquilo que é a digitalização dos processos, aquilo que é a escalabilidade que nos pode dar o online, o digital, com aquilo que é a nossa metodologia de trabalho. E por isso sentimos necessidade de fazer algo que para mim há uns anos era impensável, que era, eu vou usar esta expressão pomposa, abrir o capital da empresa a novos sócios. No entanto, de uma forma, eu diria, mais uma vez, super natural, fruto, e como falava a Daniela, de muito investimento que fazemos no nosso desenvolvimento pessoal, fará na próxima semana 1 ano que num retiro de desenvolvimento pessoal que fizemos na Costa Rica, conhecemos o André Cunha. O André Cunha e a Cláudia, a esposa, num retiro que nada tinha que ver com questões profissionais, nós começamos logo ali numa série de conversas que foram ficando com algumas pontas que se conseguiam unir e que faziam todo o sentido para mim e para o André. Para vos falar sobre isso, eu convido o André para então explicar um bocadinho aquilo que tem sido os nossos desafios. Tem o micro. Isso, é ótimo. Boa tarde a todos. Como o João disse, eu não conheço a estrutura da empresa, estou há alguns meses a acompanhar todos os recursos humanos, principalmente o Tiago, a Daniela e o próprio João, e antes de mais, para mim é um orgulho poder participar numa empresa em que, mais do que números, mais do que resultados,
estou junto de seres humanos incríveis e para mim isto é uma coisa muito, muito, muito relevante nos negócios. Eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos na área da tecnologia e tenho estado na vanguarda de várias tecnologias e sou um curioso por natureza. E hoje em dia, com a inteligência artificial, com a automação e com tudo o que se tem feito nos últimos 4 anos na indústria tecnológica, o objetivo é olhar para esta empresa e efetivamente implementar aquilo que a empresa não tem até hoje e mesmo assim conseguiu resultados incríveis, tal e qual como o João dizia, ultrapassar os 7 dígitos de faturação trabalhando apenas e só no tradicional. Eu nesta parte do tradicional efetivamente não tenho know-how. Há alguns anos atrás, diria que há 5 anos, olhei para o negócio da Decisões e Soluções, especificamente a DS Seguros, e foi um negócio que efetivamente me fascinou. Só que faltava-me aquilo que o João, o Tiago e a Daniela conseguiram construir aqui, que é o tradicional. Abrir uma loja, estar presente efetivamente todos os dias, a toda a hora, e isto é aquilo que menos me agrada em qualquer negócio, porque sou uma pessoa meramente do digital. Por esse motivo, quando conversávamos há um ano atrás sobre o negócio, percebemos que efetivamente havia todas as sinergias para nos juntarmos. E hoje a decisão que tomamos é que vamos passar por uma transformação digital, implementar processos, criar plataformas e dentro de muito pouco tempo vão ouvir falar de nós ainda mais, efetivamente. Para isso, vamos investir mais de €500 mil em tecnologia na empresa. Uma parte desses fundos vem de um programa do PRR, do qual conseguimos ser bem-sucedidos na execução, ou melhor, vamos ser bem-sucedidos na execução dele nos próximos 24 meses, porque executámos uma candidatura o ano passado, creio que em quê? O último trimestre, não foi? Sim. O último trimestre do ano, efetivamente. E este mais de €500 mil vai fazer muita relevância no que diz respeito à implementação tecnológica e a ferramentas de automação e de inteligência artificial, porque hoje em dia tudo o que é inteligência artificial, ou tudo o que tem inteligência artificial vende, mas eu acredito que a muito curto prazo vão cair todos aqueles que falam de inteligência artificial sem implementar. E hoje em dia nós temos que ter colaboradores que, para além de usarem o ChatGPT gratuito, que toda a gente conhece, tem que pagar, tem que usar, tem que saber o que são a orquestração dos agentes, tem que, efetivamente, do ponto de vista de cultura empresarial, tão pouco se fala neste país, que as empresas vão se criando, como o João tão bem criou esta empresa, mas que depois não se implementa a cultura empresarial. E tem que fazer parte desta cultura daqui em diante. Cada vez mais vamos implementar na nossa cultura automação, inteligência artificial, plataformas e coisas que nos vão ajudar à digitalização da empresa e que nos vão permitir chegar aos tão ambiciosos 8 dígitos nos próximos 7 anos. Para isso, vamos adicionar aqui, João, sei que ainda não falaste, mas vou falar dela, de uma nova área de negócio, que é a energia, e muito alinhada também com aquilo que é os objetivos da Decisões e Soluções, apesar de ser uma área de negócio que não está hoje dentro da Decisões e Soluções, mas uma das coisas que mais me fascinou é que a Decisões e Soluções é uma empresa, por aquilo que consegui verificar até o dia de hoje e de tudo aquilo que tive a oportunidade de analisar, é uma marca que tem como objetivo chegar às pessoas, dar-lhes serviços e melhorar a sua qualidade de vida e facilitar-lhe até pelos serviços que tem. E hoje acreditamos que a energia é uma área, quer com contratos de eletricidade e com contratos de gás, sendo parceiro das principais comercializadoras em Portugal, vamos conseguir chegar a mais de 6 milhões de CPE, 6 milhões de CPEs que existem em Portugal e poder efetivamente proporcionar este serviço aos clientes residenciais empresariais e
otimizarmos quer aquilo que é o seu custo de eletricidade, quer aquilo que é o seu custo de gás, numa digitalização total, e para além disso vamos criar plataformas para auxiliar este ecossistema. Porque para aqueles que não conhecem, é uma indústria que vive de agentes e subagentes, e existe muitas equipas no mercado tradicional que andam a bater porta a porta, a tentar ganhar alguns euros fechando contratos, mas que muitas vezes lhes falta uma coisa fundamental: tecnologia, plataformas, e é nisto que nós vamos servir esses subagentes. Portanto, para além de implementarmos e prestarmos este serviço diretamente a empresas e particulares, também vamos proporcionar estas plataformas a clientes e revendedores destas comercializadoras, portanto a subagentes que estejam a trabalhar e que lhes falta esta tecnologia. Não só a inteligência artificial, como a automação, como digitalização total destes processos, porque ainda infelizmente é um processo totalmente manualizado, que depende de papel e altamente burocrático, e acreditamos, por conversas que vamos tendo com algumas comercializadoras, que vai ser muito fácil ajudar dezenas de equipas, que vai representar centenas de pessoas que andam a trabalhar nesta indústria e, por consequência, milhares de contratos. Basicamente é isto. O peso da tecnologia, espero conseguir, junto desta equipa multidisciplinar, ser um contributo ativo e vir somar como sócio da empresa, e bem como contribuir em tudo o que tenha a ver com tecnologia, inteligência artificial, automação e implementação de novos processos. Muito obrigado a todos. Obrigado, André. De facto, o André traz-nos todo este conhecimento, todo este know-how que de outra forma não conseguíamos ter, e isto levou-nos a uma necessidade. O nosso objetivo sempre foi e será continuar a fazer crescer o negócio da Decisões Soluções, nas 3 áreas de negócio que nós desenvolvemos, na área dos seguros, no imobiliário e no crédito, mas cada vez sentimos que o mercado se torna mais aguerrido e mais difícil conseguirmos ter novos clientes, conseguirmos reter os clientes atuais, conseguirmos leads para termos novo negócio. E por isso, tal como referiu o André, o negócio da energia acabou por surgir aqui como estratégico. Estamos a falar em 6 milhões de contadores que por trás deles têm mais do que, ou cerca do dobro de pessoas. E a partir do momento em que conseguimos entrar num negócio que é 100% transversal, não há ninguém aqui que não precise de ter fornecimento de gás ou de eletricidade, pelo menos de eletricidade sim, de certeza absoluta, e por isso é uma forma também de conseguirmos colocar dentro daquilo que é o nosso ecossistema todas estas pessoas, todo este potencial de negócio. Dessa forma, nós tínhamos a necessidade, e nós podíamos perfeitamente, tivemos muitas conversas antes de chegar a este ponto, podíamos perfeitamente fazer aquilo que muita gente faz, criávamos uma empresa para desenvolver essa atividade. Como para nós o core da nossa atividade são as áreas da Decisões e Soluções, foi estratégico criarmos, no fundo, aqui um chapéu que nos permitisse ter também este negócio dentro daquilo que é a nossa empresa, para podermos depois tirar partido em termos de cross-selling para as áreas, então, do imobiliário, do crédito e dos seguros. E dessa forma surge, ou nasce oficialmente, a partir de hoje, a ITI. A ITI é a nossa marca que queremos que agregue estas 2 áreas de negócio, a área que referiu a Daniela, da Academia de Formação, que numa primeira fase será essencialmente vocacionada para a formação, ou continuar a ser para a formação dos nossos colaboradores, mas que a curto, médio prazo poderá ser também para prestar serviços formativos para a comunidade em geral, e a área da energia com a renegociação dos contratos de fornecimento. Porque a partir daí nós vamos conseguir ter muito mais formas de chegar às pessoas e podermos então aí sim renegociar os processos de crédito delas, ajudar a prestar uma consultoria de excelência para que tenham as melhores formas de financiamento, podermos prestar o melhor aconselhamento na área dos seguros e, naturalmente, podermos, quando eles precisarem de trocar de casa, seja para comprar ou para vender, posicionar-nos como sendo os parceiros de referência. Para nós, essa é claramente a área mais desafiadora do ponto de vista
da abrangência geográfica, porque naturalmente que é muito mais fácil nós comercializarmos seguros ou crédito no Algarve, em Lisboa ou no Minho, do que fazermos mediação imobiliária. O que é certo é que os números vêm começando a mostrar que já temos algum peso também noutras áreas. Aliás, hoje a Angélica, ela deve estar por aqui, está ali, estava a emitir fatura de comissão, que é sempre a parte que eu gosto mais já agora, na área imobiliária. Emitir uma fatura de comissão de um imóvel que vendemos em Albufeira. Teve a tratar também de uma outra na Trofa, temos já muitos negócios desde há muito tempo na zona do Grande Porto e, portanto, é também um passo que queremos dar, o de conseguirmos chegar de forma mais abrangente ao resto do nosso território. No fundo era isto que tínhamos, ou que tinha para vos transmitir, que a ITI, e já agora para os mais curiosos, www.iti.pt, é super fácil. O site está já no ar, a partir de hoje, ainda tem uma versão, eu diria, beta. André, podemos dizer que é uma versão beta? É uma versão totalmente beta, é o 0.1, é a versão 0.1, mas é o início daquilo que queremos ser, também o surgir de uma plataforma que depois permita de forma inovadora, e eu diria única provavelmente no país, integrar todas estas áreas de negócio para podermos tirar o máximo de partido de cada uma delas. Se durante muito tempo, e ainda no primeiro ciclo, eu a dada altura, também mais uma vez numa formação na altura de programação neurolinguística, tivemos que desenhar aquilo que seriam alguns dos nossos objetivos mantra, aqueles objetivos grandes que nós um dia queremos alcançar. E eu recordo-me que nessa tábua escrevi 250 mil euros. 250 mil euros era algo que para mim era um objetivo wow, de faturação anual, entenda-se. Felizmente agora já não faltará muito para conseguirmos 250 mil euros de faturação num só mês. Tinha também desenhado um pódio e recordo-me que a minha ambição era algum dia conseguir num dos rankings que continua a haver da Decisões e Soluções, fosse ele qual fosse, um dia ficar pelo menos em terceiro lugar. E felizmente, não percebi essa gargalhada, Miguel. Felizmente o ano passado ficamos em segundo lugar a nível nacional em termos de volume de negócios. E por isso eu diria que a partir de hoje a nossa guerra, no bom sentido, já não é com ninguém, é connosco próprios. E, portanto, aquilo que nós temos é que continuar a desafiar-nos, a superar-nos e a ultrapassar aquilo que são os nossos desafios. São 14 anos em que todos os anos aumentamos a faturação face ao ano anterior. Em alguns dos anos esse aumento de faturação foi mais de 100%. Temos vários anos com aumentos de 60%. Temos perfeita consciência que quanto maior é a base, e agora que a base já ultrapassa 1,5 milhão, conseguir crescimentos de 60% é algo estratosférico, mas eu sei que é possível. E enquanto for possível, nós vamos lutar para que isso aconteça. Neste momento estamos munidos de uma equipa que eu diria que é a mais forte que já tivemos até agora. Não é certamente a equipa que nos vai levar àquilo que é o objetivo mantra macro a 2030, que é da faturação então dos 8 dígitos, dos 10 milhões de euros, mas acredito que é a base que precisamos hoje para nos ajudar a crescer, a ter então essa equipa que nos vai levar então a esse objetivo. Para finalizar, e mesmo antes de vos convidar a fazer um brinde connosco e a cantar os parabéns à Decisões e Soluções, eu passo a palavra ao principal culpado. Este culpado é propositado, ao principal culpado, ao principal responsável por tudo isto, que é o Sr. Paulo Abrantes. Sr. Paulo Abrantes. Bom, estamos aqui a celebrar um aniversário, não é, da ES Amarante e Baião. Portanto, a primeira coisa é dar os parabéns ao João Pinto. Obrigado. Começou com o João Pinto, não Sim. é? Depois juntou-se a Daniela, juntou-se na parte pessoal, na parte profissional, portanto foi uma espécie de 2 em 1. Foi uma combinação que tem corrido bem. Portanto, parabéns também à Daniela pelo aniversário. Depois juntou também aqui o seu irmão. Sim, não é? o Tiago também Tiago se juntou mais tarde. Também veio dar aqui força, portanto, o que significa que tem aqui 2 pesos pesados do seu lado e que tem seguramente ajudado a que fundamentais. as coisas... Nunca teríamos conseguido os resultados que Sim, temos se isso sim. não tivesse acontecido. Era completamente impossível, não tenho a menor dúvida. Portanto, de maneira que, enfim, o João tem feito um excelente trabalho, portanto, tem vindo a... Ou seja, eu diria que
o que é que determina às vezes o sucesso de algumas pessoas? Porque algumas pessoas são bem-sucedidas, outras não são tão bem-sucedidas. Portanto, a principal característica que eu considero para o sucesso é a capacidade de lidar com a adversidade, a capacidade de lidar com a mudança. Portanto, as pessoas que se adaptam às dificuldades, as pessoas que se adaptam à mudança, são aquelas que, de uma forma geral, têm a capacidade de ser bem-sucedidas. Portanto, há as pessoas que, perante as dificuldades, ficam ali um bocado afetadas, há aquelas pessoas que, perante os problemas, vão para casa dormir ou chorar, e há aquelas pessoas que encaram as dificuldades como oportunidades de crescerem, de evoluírem e de, ao fim e ao cabo, de se prepararem para serem melhores profissionais. Depois, uma característica também essencial para as pessoas serem bem-sucedidas é, de certa maneira, terem um grande sentimento de missão. Portanto, o sentimento de missão é aquilo que faz com que as pessoas sejam úteis a outras pessoas. Portanto, procurem ajudar outras pessoas. E, portanto, quando estamos a falar de ajudar outras pessoas, na vertente de clientes, na vertente de colaboradores, evidentemente que aí entramos num campeonato que, enfim, não há troféus, não há prémios, há um sentimento de missão que é a pessoa chegar ao fim do dia, chegar ao fim do mês, chegar ao fim do ano e dizer assim, sinto-me bem porque contribuí para que a vida de outras pessoas fosse um pouco melhor. Mas, quer se queira, quer não, a sensação que se vai tendo é que isso é um bocado viciante. Portanto, ou seja, quanto mais pessoas ajudamos, mais, enfim, sentimos-nos cada vez melhor, e quanto mais pessoas envolvemos e fazemos com que a vida dela seja melhor, isso também nos dá uma satisfação cada vez maior, então começa a ser quase viciante. Portanto, ou seja, a pessoa, por que não dar a oportunidade a mais pessoas de crescerem, de evoluírem? Portanto, o que significa que o João Pinto tem feito tudo isso. Portanto, entrou numa altura difícil, entrou numa altura que, enfim, o país estava aí em alvoroço. Alvoroço, a banca chegou a fechar a torneira do crédito, quer dizer, para os seus imóveis não fechou, para os seus imóveis financiava. Portanto, de maneira que, enfim, foi uma altura difícil, mas fez com que o João crescesse. Aliás, comparando este tempo agora com a altura, eu diria que parece que é um país diferente. Quem passou por essa altura e teve resultados, olha para os tempos de hoje e diz assim, pá, hoje está tudo facilitado. Portanto, de maneira que o João, sem dúvida alguma, que tem essa característica desse sentimento de missionário, portanto, eu acho que ganhou esse bichinho, portanto, e interiorizou que realmente isso também o faz sentir bem, e, portanto, sem dúvida alguma que isso já o fez crescer até aqui e vai fazê-lo crescer muito mais. Portanto, eu diria que é isso que faz com que as pessoas atinjam níveis de sucesso grandes, mas no final não vão ser os números, não vai ser a conta bancária, não vão ser as casas ou os carros, que não vamos olhar para isso, vamos olhar para as vidas que tocamos e as pessoas que ajudamos, e no final é isso que conta. Portanto, no final não são os carros, as casas, o dinheiro, as viagens, portanto, enfim, acima de tudo vão ser as pessoas que nós acabamos por ajudar ao longo da vida, e é isso que fica. Portanto, de maneira que o João, a esse nível, tem feito o seu trabalho, que é ser bem-sucedido naquilo que faz, e é um dos melhores diretores, não só da Decisões e Soluções, mas do Grupo DS, mas também a esse nível, portanto, é uma pessoa que realmente preocupa-se com os outros e, portanto, preocupa-se em crescer, por isso abriu uma loja, 2 lojas. Só quem se mete nestas coisas é que sabe que isso não é fácil. Não é? Era mais fácil a pessoa estar ali descontraída, sossegada, portanto, sem dúvida que às vezes isso dá trabalho, mais uma responsabilidade, mais pessoas, mas em contrapartida há a satisfação que temos e o sentimento de missão de sentirmos, olharmos para o espelho e dizemos assim, gosto que vejo, porque realmente estou a ajudar pessoas, estou-me a sentir útil e, portanto, não há dinheiro que pague isso. Portanto, de maneira, João, parabéns. Obrigado. Por ter encontrado o seu caminho e por ter descoberto que, efetivamente, o seu trabalho é, de certa maneira, também ajudar outras pessoas a crescerem e evoluírem. Portanto, acho que já percebeu isso. Portanto, a partir daí, desafio a continuar a levar por diante essa missão de ajudar cada vez mais pessoas, de ajudar, fazer com que mais pessoas se juntem também a si, partilhar com elas a sua experiência, o seu conhecimento. E, portanto, faço votos que os próximos 7 anos, os próximos 14 anos, vão ser seguramente melhores, porque têm mais experiência, têm mais conhecimento, as pessoas que estão consigo também o vão ajudar a ter outro nível de resultados,
Portanto, de maneira, João, parabéns por estes 14 anos, pelos resultados que alcançou, mas, acima de tudo, há que olhar em frente, desafiar-se a superar, bater os seus... Ou seja, na vida, eu vou-vos dizer, o mais importante não é competirmos com ninguém. Não é a nossa competição ser com o A, com o B. Eu acho que a grande competição é connosco próprios. É nós procurarmos competir connosco próprios. Portanto, ou seja, qual é o grande desafio que o João tem? Bater o seu recorde permanentemente. Portanto, ou seja, aquilo que o João deve pensar a partir de agora é: eu vou competir comigo. Ou seja, com quem é que eu vou competir? Comigo próprio. Então qual é o desafio? Bater os meus próprios recordes. Superar-me. Portanto, em cada momento superar-me, ultrapassar-me, bater os meus recordes. Portanto, de maneira, João, faço votos que seja muito bem sucedido, que continue na senda do crescimento, agora aí com as ideias. Falou aqui num tema da energia, que eu nem fazia ideia que íamos falar sobre isso, ninguém me informou, mas curiosamente nós no final do ano passado tínhamos esse projeto de cima da mesa pronto para arrancar. Parcerias com telecomunicações, energia, tudo montado, tudo pronto para avançar. E na altura só não avançou porque achámos que ia criar dispersão. Pensámos, já são várias áreas, e portanto se metemos aqui mais algumas áreas vai criar dispersão. Para quem está há mais tempo, não tanto, porque mas para quem está a começar, quem chega hoje, trabalhar a área imobiliária, a área do crédito, a área de seguros, ainda mais isto e mais aquilo, portanto, então estava prontinho para arrancar e travámos a fundo. Aliás, foi eu que travei a fundo. Eu disse, talvez não seja, talvez vá criar dispersão, mas depois de hoje, se calhar vou voltar para esse projeto com atenção e quem sabe não vamos voltar a pôr esse projeto de cima da mesa e, porque não, implementá-lo a nível nacional. Portanto, na altura, eu digo que tínhamos tudo negociado, com operadoras de telecomunicações, condições fabulosas, energia, alarmes, tínhamos tudo negociado, tudo pronto em cima da mesa, e por não avançar, até perdi um sócio. Eu nunca fui de sócios, mas por causa disso perdi um sócio. Estava esse projeto em cima da mesa da merchandising e, portanto, tínhamos um dos sócios na merchandising que ele disse, eu disse, vamos trabalhar a fundo. E ele disse-me assim, Paulo Brando, se isso não avança, eu saio da sociedade, então ele pode sair, porque isso não vai avançar nesta altura. E saiu. É o grande desafio que nós sentimos, é precisamente as pessoas. Mas depois de hoje, vou voltar a olhar para isso com atenção. Já valeu a pena vir a Amarante. Vou voltar a olhar para isso com atenção, porque efetivamente, quer dizer, é um facto que é uma área com grande potencial. Pronto, há o pormenor da dispersão, pode criar dispersão, mas pronto, naquelas lojas que estão mais consolidadas, que já têm experiência nas várias áreas, talvez seja mais fácil. Mas pronto, depois do dia 2 vou pensar no assunto, porque eu diria que até hoje isso não faz parte da atividade da Decisões e Soluções, pode fazer parte da sua sociedade, certo, exatamente. Mas, como fazem outros negócios, mas a atividade da Decisões e Soluções não é algo que esteja, digamos, a funcionar. Mas pronto, vamos pensar, porque não, se houver vontade de implementarem esse projeto, porque não pensarmos nisso e porque não até implementarmos a nível nacional. Portanto, de maneira que, enfim, há aqui uma grande equipa a trabalhar todos os dias para que tudo aconteça, uma coordenação regional, uma coordenação nacional, portanto há aqui um trabalho de equipa também que eu acho que é importante, que faz com que as coisas sejam mais facilitadas. Portanto, temos aqui o Miguel Oliveira, que também veio da banca, não é? Não teve coragem. Também esteve na banca. Quando eu o conheci, veio falar comigo para abrir uma loja. Não sei como é que aconteceu, mas ele queria abrir uma loja e eu disse, Miguel, com a sua experiência, eu acho que se calhar está mais na onda da coordenação do que abrir uma loja. Não era mesmo abrir uma loja, pronto. Mas o que é certo é que, passado uns meses, o Miguel tornou-se coordenador. Não sei o que é que aconteceu, ou qualquer coisa que aconteceu, não é? Mas tornou-se coordenador regional, hoje coordenador nacional. Temos o Luís Tavares também, que já cá está há muitos anos. Luís, estávamos aqui à espera que o Luís viesse para o discurso. Não era para embelezar, era para falar. Portanto, nos casamentos a noiva é a última a chegar. E aqui é o mais bonito da coordenação, tinha que ser o último a chegar. Pode chegar para aqui. Há aqui um trabalho de equipa que, no meu entender, acho que é importante. Acho que é um trabalho em equipa da coordenação nacional da área de seguros, da área imobiliária, da área do crédito, da área regional. Enfim, no fundo,
o sucesso é sempre resultado do trabalho de uma grande equipa e eu acho que, enfim, que sem dúvida que esta equipa também tem feito um bom trabalho. Portanto, enfim, eu diria que está de parabéns o João, a sua loja e a sua equipa, mas também a estrutura de coordenação também está de parabéns. Portanto, de maneira que, enfim, João, parabéns. Obrigado. Por tudo aquilo que alcançou, pelos resultados que conseguiu e desafio a fazer sempre mais e melhor, 7 anos, 14 anos, e, portanto, tomei nota aí dos dígitos, já começam a ser alguns dígitos, portanto, de maneira que já são números interessantes. Por isso, uma salva de palmas para o João, para a sua equipa, para a DS também. Obrigado. Não sei se o Luís tem direito a falar ou não. Não? Não, só vem embelezar. Ele dá umas palavras agora depois do champanhe, fica mais soltinho. Quando combinamos era só vir Embelezar mesmo, só. Exatamente. Eu também não tenho honorários para pagar mais do que isso. Para falar fica mais caro. Ele quer passar para aquele tipo de... Vou agora convidar-nos então para cantarmos os parabéns à Decisões e Soluções, a Amarante e Baião, e para brindarmos e comermos uma fatia de bolo. Obrigado. Ô Luís. Pois. Eu já fico com ele. Mas se a senhora Vila Real. Chegar para aí às 6. Se a senhora Vila Real. Isto já sabe, sim. Força, Catarina. Ô Luís. Luís, depois chega aqui, por favor, quero-te apresentar uma pessoa. Ir estacionar do outro lado do rio. Vou-te apresentar o nosso novo sócio, o André Cunha. Prazer. Luís Tavares. A Cláudia, esposa do André. Bem. É o homem que nos vai Sócio por afinidade. É, sócio por afinidade, exatamente. E o André é a pessoa que nos vai fazer ter resultados na DS Amarante que envergonhem muitas DS Seguros. Esse é o objetivo, o mantra é esse. Portanto, eu ando a dizer isto ao Fernando há algum Quer tempo. dizer, para envergonhar algumas não é difícil. Pô, algumas não é difícil, mas há outras que é As difícil. melhores, já vai dar um bocado mais de trabalho. Mas estamos cá. objetivo de ser líderes dos seguros a nível nacional. Portanto, Queremos estar em primeiro lugar na DS. sim, só estava aqui. Vou só entregar isto, que agora estou com... São os dois teus, não são? Não tem que superar. Chama o Tiago, por favor. Lá fora. Aliás, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele gosta? Sim. Luís. O André. É Páscoa.
fazes o brinde por cima de todos. Não sei se alguém se incomoda por causa do cabelo, mas ele vai fazer um brinde assim por cima de todos. Não sabíamos, eu tinha compromissos. Mas que alguém tem que ficar a faturar. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, não é nossas almas, para feliz na salva de palmas. Olha, como esta está a história. Hã? Estás com medo de não ser verdadeiro? Isso eu vou fazer. Não se perde nada. André. Se eu estiver sempre parada na mesma posição, começa a ficar não é confortável. Certa idade. Ai não, eu agora treinar ali, não é brincadeira. Não é por trás, é ao lado. Eu não gosto dessa coisa por trás, é ao lado. Ao lado do grande, não é uma mulher. Nós gostamos mais por trás. Então pronto, está bem. Não digo nada. Descobrimos o segredo. Há quem gosta ao lado, há quem gosta por trás. Se gostos não se discute. Nunca discuti gostos de ninguém. Senão este mundo não tinha piada, não é? Não houver gostos diferentes, disposições diferentes. Obrigada. Lá outra garrafa que é para ajudar. Para qual projeto? Depois de teres fechado tantas angariações, eu dou-te mais 2 copos ou 3. Calma. Quantos fechaste? Esta semana? Sim. Só 5? É uma por semana. Uma por dia não sabe o que lhe fazia. Estás a ver? Estás a cumprir os ditados. Estou a gastar tudo assinado. O Daniel não brinca. É uma por dia, está feito. Também quero um pouquinho. Quem é que tem capacidade de dar uma? É um com pouquinho. Tu vais conduzir. Angariar uma angariação por dia, conta-se com os dedos. Quem é que vai ver? Queres que eu te passe a bola outra vez? Tens mais jeito? Não queres? Faz a pegar na garrafa sem meter os dedos. Pois. No início estava, mas estava a escorregar. Traqueis no dedo. Tem que ser treinado. Afinal, para a próxima tem que dizer um sítio em Bragança que é para ele não conseguir chegar. Ele é perto demais. Olha, há bocado esquecemos ali uma coisa importante. Já estávamos aqui a falar, mas esquecemos uma coisa importante. Porque há um aspecto que é determinante para a pessoa ser bem sucedida, principalmente se for um homem, que é ter uma grande mulher por trás. Portanto, assim, sem dúvida que isso é determinante para o sucesso. E, portanto, quem sabe o João Pinto não teve esta ajuda suplementar que hoje é também ainda assim mais bem sucedido. Eu comprovo isso. Graças a Deus. Não, para. Vai fazer uma escrita? Já vai. Vai fazer o que assim? Também é a primeira, que é? Também é a primeira? Ainda. Eu já vejo a Marta no outro Xandão. Mais tempo. E fazer noites. Só fazer noites.
Exatamente, é deslocar outra empresa, não é? Depois vais descobrir isso traz. Vão chegar ao crédito das coisas, vão chegar às casas. Isto é para ir buscar clientes, de outra forma. E tem que ser, nós temos que agir já parei para Sim, é complicado. Parece aqui os sistemas de rei. Ora, e agora pedia-vos a todos para brindarmos. Eu vou só complementar algo que não foi dito, mas que faz sentido, principalmente depois das palavras do Sr. Palabrantes. É óbvio que falei muito em números, em faturação, mas tudo isso só faz sentido com determinados propósitos. Se há algo que nós temos como distintivo na Defesa de Soluções Amarante e Baião, é termos uma componente de responsabilidade social muito ativa. Aliás, nos últimos dias tivemos uma série de eventos, desde a participação na organização de uma gala solidária a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, uma série de outras iniciativas, quer ligada aos rotários, que eu e a Daniela também fazemos parte, o Tiago também através de contributos que todos os anos faz, seja para a Unicef, seja para outras IPSS. Aliás, vou cometer aqui uma inconfidência. Na próxima terça-feira o Tiago irá receber a distinção mais alta do Rotary a nível internacional, que é o prémio Paul Harris, que é o prémio do fundador da própria Rotary Internacional, pelos contributos que fez enquanto benemérito para a Rotary Foundation. E, portanto, isto só é possível quando nós temos condições. Nós só podemos ajudar as outras pessoas quando temos condições para as poder ajudar. E muitas vezes, quando determinadas, sejam pessoas físicas, sejam mesmo entidades, empresas, são vistas a colaborar, há sempre muita gente com o lado mais... eu não queria usar o termo mesquinho, porque se calhar é demasiado ofensivo, mas com uma visão mais curta das coisas e dizer, pois, a esses não custa porque já têm muito. A questão é que quem tem pouco não pode ajudar muito. E por isso nós muitas vezes precisamos do máximo de recursos para podermos ajudar mais gente. Esse tem sido um propósito nosso desde o primeiro dia. Eu recordo-me que logo no primeiro ano nós angariamos, há 14 anos atrás, ou quase 14 anos, há 13 anos e qualquer coisa, angariamos mais de 1000 euros na altura. Foi um montante extremamente importante para ajudar uma amarantina que estava a fazer um trabalho de voluntariado em Quibera.
Kibera tem a maior favela do mundo, no Quénia, e ela na altura queria conseguir criar o mínimo de condições numa sala de aulas. Esse contributo de 1000 euros foi de tal maneira importante que ela decidiu, então, construir uma escola. E nós associámos a ela e, em vez de 1000, conseguimos angariar mais de 3000 euros, 13 anos, para construir uma escola em Kibera, para beneficiar pessoas que provavelmente a maior parte de nós nunca vai ver. Mas eu acho que o verdadeiro propósito é precisamente esse, é quando fazemos as coisas de forma desinteressada, mas com um interesse genuíno em melhorar aquilo que, à nossa escala, é o que podemos fazer para melhorar o mundo. E, portanto, naturalmente, que se nós continuarmos, eu diria, na senda do sucesso, muito mais pessoas vamos continuar a ajudar, muito mais pessoas vamos poder beneficiar com aquilo que é o nosso apoio e muito melhor estará cumprido o nosso propósito. Por isso, um brinde à Decisões e Soluções e que venham mais 14 com muito sucesso e principalmente com a presença de todos que aqui estão. Obrigado. Muito sucesso. Saúde. Obrigado. João, Obrigado.